atividade, chegando para mais uma edição. Estamos aí vivendo o clima de Copa do Mundo. Copa do Mundo 2026, a maior Copa do Mundo, né? Em números de equipes. Olha, minha gente, quase que o universo está participando dessa Copa do Mundo. E equipes que não tinham nenhum prestígio, né, por nunca terem participado de Copa do Mundo, estão enfrentando adversários históricos em Copas do Mundo, e, né, praticamente de igual para igual. Surpreendentemente, né? Fazendo um grande papel e cotejos interessantes, né, equipes dedicadas, com patriotismo que a gente não imagina dessas equipes menores, né, porque o Brasil, por exemplo, usando como exemplo, não tem nenhuma identidade verde e amarela, a nossa equipe, os jogadores todos realizados financeiramente, né, são despretensiosos e tal. Estão jogando, estão ganhando, o Brasil se classificando em primeiro aí, agora esperando para saber quem é o seu adversário da próxima fase, que poderá ser Japão, poderá ser Suécia, né, Suécia, Japão e Holanda. Tá? Esses jogos acontecem hoje, né, mais adiante, no final do expediente, e aí amanhã, então hoje ainda saberemos quem será o adversário do Brasil às 14 horas de segunda-feira. Às 14 horas de segunda-feira, então teremos já, hoje mesmo vamos ficar sabendo quem é o próximo adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Então, a grande expectativa, vamos ver, né? São equipes agora mais qualificadas, tá? Então, o índice de dificuldade muito maior, sem dúvida nenhuma. Então tá. Eduardo, qual é a tua expectativa aí? Hoje nós temos vamos saber quem é o adversário do Brasil, Roxane Ponce. Claro que a gente gostaria que fosse o menos qualificado para que a seleção tenha mais chances de, né, seguir, porque agora mudou o figurino, né? Agora não te comportar, sai fora, pega o avião e manda para casa. Mata-mata. Mas é isso aí, ontem o jogo foi interessante até. Tem 2 ou 3 jogadores assim que se destacam, mas a turma do Brasil realmente, como falou, não tem muito interesse em continuar vestir a camisa. Alguns estão em férias até, né? Alguns estariam em férias, né? E aí se incomodam com isso, ou seja, para alguns nem honra é vestir a camisa da seleção. Com certeza outros, talvez menos qualificados, se doariam mais e aí compensariam essa qualificação um pouco menor, mas ok, tem mídia, tem contratos, tem muita coisa, aí tem que pagar o salário do nosso treinador, né? Então tem tudo isso aí envolvido. O jogo foi interessante, tem 2 pausas para hidratação, eu fiquei muito interessado em saber se os escoceses iam tomar uísque ou iam tomar água nas pausas para hidratação, mas eu vi que tinha alguns torcedores, até alguns bem famosos, assim, atores, né? Acho que o Matthew Broderick, né? Assim que pronuncia, né? Tava lá no seu whisky, né? E acho que não viu o final do jogo. O segundo tempo, com certeza, ele viu pela metade. Mas estava interessante, bonito de ver, bastante. A torcida é muito legal. Eu gosto muito da torcida em Copa, assim, se vestem, se fantasiam. É uma festa, né? Uma festa. Ali tem patriotismo, né? Que na equipe não tem, na nossa, né? Especialmente na nossa seleção. Tem, menos do que tinha outrora. Tem muito pouco, mas tem ainda, né? Vamos acreditar que o pessoal vai cair a ficha e vão começar a lutar pela camisa, né? E não pelo dinheiro. Que é o que importa no frigir dos ovos aí, numa competição como essa. Né? Não, o dinheiro eles não estão preocupados, o Eduardo Ornelis, eles estão preocupados com as namoradas, com suas mansões e a pilha de dinheiro, né, de milhões e milhões de euros e dólares nas suas contas. Então a Copa do Mundo para eles não agrega nada no esquema financeiro, né, de capital, absolutamente, patrimônio. Já são todos realizados. Quem ganha menos vai ganhar 4 milhões por mês. Quando se tem patriotismo, independe de quanto se ganha, né? Se faz pela honra camisa. E a gente espera que mesmo com o dinheiro que eles têm, que eles façam isso, que eles assumam a sua condição de brasileiros, né? A sua brasilidade e lutem em prol da seleção e do país. Né? Muito bem. Roxane, a tua expectativa é que se passe dessa fase seguinte, nós passamos, né, de uma... A equipe acabou finalizando essa primeira etapa em primeiro lugar e agora tem a fase mais complexa, evidentemente, agora o funil vai pegando. Mas tu tens uma expectativa, assim, pelo que se ouve, que se vê falar em rádio, jornais, TVs aí?
Acho que o Brasil tem capacidade de enfrentar esses possíveis adversários, né? Silvas, quando eu brinco que eu sou uma gremista não praticante, eu também devo ser uma brasileira não praticante aqui quando se fala em Copa. Para não dizer que eu não tive nenhum contato com o jogo de ontem, eu escutei o jogo, né? Então, nos momentos que se aproximava para fazer o gol, eu, né, levantava o olho assim para dar uma olhada. Eu tenho uma certa desilusão com o futebol, eu já tive meu momento de gostar de futebol, justamente por isso, por essa falta de dedicação dos nossos atletas, por ser uma coisa muito mais financeira do que necessariamente patriótica. Hoje é negócio, é absolutamente negócio. A própria escalação, é a própria escalação dos jogadores, muitas vezes, elas vão muito mais para privilegiar e aumentar o ticket desse atleta do que necessariamente pela qualidade técnica dele. Então, a gente se desilude, mas, né, fica feliz quando o Brasil ganha. Eu espero efetivamente que a gente encontre adversários não tão habilidosos, porque me parece que aquele momento lá atrás das Copas, em que nós tínhamos grandes atletas e muito habilidosos, né, que pegavam uma bola no pé e a gente sabia que ia ser gol, acho que a gente não tem mais isso. Talvez o Vini Júnior tenha mostrado alguma coisa, mas os demais não me deram essa sensação, Silvas. Bem. E segunda-feira sabemos que teremos um expediente bastante reduzido aqui, né, no Brasil. Porque de tarde, eu acho que 2 da tarde, porque ou assiste na empresa e tal, é muito fácil, né? E eu acho que o expediente da tarde agora, que pode ser só mais uma vez, né? Pode ser não, só, sim. Então o que acontece? E tem gente torcendo por isso, né? Tem gente torcendo que resolva logo. É verdade, tem gente torcendo que dê essa ribanceira aí. Então tá, vamos adiante então, dizendo o seguinte, falando em Parrilla del Sur, que é o Uruguai aqui, né? É o Uruguai aqui. Punta del Este aqui, Montevidéu aqui. A Parrilla é um negócio fantástico, né? E a Parrilla já está anunciando, então, seus dirigentes estão já anunciando que na segunda-feira, que não abre para o almoço a Parrilla, mas como tem o jogo da Copa do Mundo, Brasil, com o adversário que será conhecido hoje, a Parrilla vai ter almoço, vai funcionar com o expediente normal na segunda-feira a partir das 11 horas, tá? A partir das 11 horas, 11h15, você já pode ir indo para lá para almoçar e depois às 14 horas também tem um entrecô na promoção, aquele R$ 39,90, tá? Mas então, a Parrilla não abre nas segundas-feiras nesse turno da manhã, mas excepcionalmente, como o Brasil joga às 14 horas, então vai funcionar para almoço e depois a promoção do entrecô durante o jogo do Brasil, com o adversário que conheceremos hoje. Então, tudo de bom na extensão do Uruguai, aqui em Porto Alegre, que é a Parrilla del Sur. Então, faça a sua reserva, tá? Tá aí no seu monitor, tem telefone, tem tudo bonitinho, olha, R$ 39,90 um entrecô, que ele custa pela metade do preço praticamente, Então, tem estacionamento cortesia lá, com manobristas, tá bom? Se estiver chovendo, não estiver chovendo, ventando, é só chegar ali no saguão da Parrilla, né? E você, então, vai ter um manobrista para guardar o seu carro. É tudo de bom. Na Avenida Ani Lopes, 111, telefone 3012-7878 ou o 99-122-6771. Faça a sua reserva, tá bom? E vá saborear essa Parrilla, né? E esse entrecô, e todo o cardápio da Parrilla está à disposição, mas o entrecô está na promoção. Bota a promoção nisso aí, de R$ 65,90 por R$ 39,90 o entrecô, tá? Então, segunda-feira, especialmente Copa do Mundo, Brasil jogando 14 horas, a Parrilla vai abrir no expediente para almoço. E daí só vai fechar 15 para meia-noite, tá bom? Então, te liga, porque é tudo de bom. Então, durante esses jogos da Copa, tanto do Brasil quanto do Uruguai, essa promoção está vingando, é vigente a promoção. E o Eduardo Onés sempre vai lá também nos jogos, porque com essa barbada que os diretores lá da Parrilla, né, estão oferecendo, meu Deus do céu, não dá para perder. É um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, a Parrilla del Sur, e o maior Parrilla, a autêntica cozinha uruguaia aqui em Porto Alegre. Então, segunda-feira começaria às 18h30, mas não, vai começar então às 11h15. Você já pode ir chegando para almoço na Parrilla del Sur, segunda-feira. Depois, mais adiante no programa, vamos chamar mais uma vez, né, para que você tenha a oportunidade de fazer uma reserva e
e participar, assistir esse jogo, porque telões aqui no primeiro andar tem um telão, no térreo tem um super televisor para que você assista a Copa do Mundo, Brasil, uma partida importantíssima nessa próxima segunda-feira, 14 horas, Parrilla del Sur, Avenida Lopes, 111, Petrópolis, telefone 3012-7878, tá bom? Tudo de bom. Pode conferir o cardápio das reservas, aqui tem compras da bodega, acessar para outras promoções, tudo de bom. Tá, vamos embora, vamos adiante, falando agora do Banrisul, porque o Banrisul está botando essa criançada aí nos eixos, como se diz, para controlar o dinheiro, saber de onde vem o dinheiro, tá bom? Banrisul apresenta o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Mensagem do Banrisul. Meu filho manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Adiante, então, falando de Green Benefícios. Green Benefícios é outra maravilha, porque é a empresa mais competente no país nesse segmento tão importante, né? O setor de recursos humanos, né? Que facilite essa rotina dos recursos humanos, que é um negócio fantástico, né? A vida do colaborador, do funcionário, passa pelo RH. Olha aqui, ó. Sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e facilitem a rotina do RH? É um negócio importantíssimo. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tá bom? Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Aí está tudo legal lá, com recursos humanos, está funcionando por música. Green Benefícios. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, é o mais vendido, portanto mais consumido. Temos o suco de laranja, uva e a água de coco Petri. Tudo, né? Especialmente na hora da atividade física, que todos devem fazer. Qual é o médico que não recomenda? Todas as pessoas, independente da faixa etária, têm que fazer atividade física, têm que desenvolver uma atividade física. Então, aí entra a água de coco Petri para hidratar o seu organismo, né, nessa atividade tão importante no seu dia a dia, para estabelecer cada vez uma melhor saúde para o seu organismo, seu corpo e a sua vida, né, seu bem-estar. Sua sede pede saúde, a bebida do ano inteiro pede melhor, pede sucos Petri. Sem adição de açúcar, sem conservantes, tudo 100% natural. Água de coco, suco de uva e suco de laranja. Eduardo Dornelles, temos uma catástrofe aí na Venezuela, lamentavelmente triste, né? Porque já não chegam guerras que os homens projetam, fazem acontecer, tudo por uma lasca de terra, já não estão satisfeitos, porque se tu entrar na Rússia, por exemplo, tu vai ver quanto espaço tem que não tem produção, não tem, né, lavouras, não tem nada, que é território, né, do país russo, território russo. E a Ucrânia não é diferente também, mas os russos resolveram buscar uma fatia do território da Ucrânia. E aí se estabeleceu o quê? Uma guerra. E morre gente, morre inocentes, crianças, idosos, qualquer faixa etária. É uma estupidez, né? Porque os homens não conseguem sintonizar, saber isso aqui está bom, isso aqui chega, esse território está ótimo. Não, querem mais, essa gula, essa ânsia, essa loucura por poder, por ter mais. E aí os inocentes é que pagam, né? Que tem o custo, estoura sempre no inocente. A Venezuela, por exemplo, passando agora na Venezuela, que deu esse terremoto lá, o que acontece? Também tem um ditador que está preso nos Estados Unidos, que é trilionário, é chefe de cartel, mexe com cocaína, com tudo que é ilicitude. Está lá, o Donald Trump resolveu buscá-lo.
e está lá em Nova York, né? Acho que é Nova York. Nova York, está lá, então, presinho, ele e a mulher, que deve estar com uma carinha muito diferente, né? Está pegando pouco sol, pouco isso, está numa cela. Acho que tá magro. Hã? Bem Está magro. magro. Comidinha, agora terminou aquele império, né? Terminou o solzinho aqui. Então, os venezuelanos lá estão lambendo as feridas com essa catástrofe que aconteceu. Há quem diga, e essas informações vêm de lá, que o volume de pessoas que morreram, agora, de hoje para amanhã, depois é que vai saber centenas de pessoas que morreram, né? Porque tem muitos escombros, muitas coisas que agora vários países do mundo estão mandando pessoas que entendem dessas situações críticas, né, num país, catástrofes, para ajudar a remover lá escombros, etc., equipamentos, tal, de vários países, para ajudar lá os venezuelanos para procurarem as pessoas que estão desaparecidas, evidentemente, mortas, né? Porque debaixo de um morro, de um edifício de escombros, né, de concreto, ninguém pode estar vivo, né? Salvo-se, excepcionalmente, algumas pessoas, né? Mas é raro acontecer isso aí, né? O que tu me diz, Eduardo? Que mundo que nós estamos vivendo. Estamos passando por provações. Os homens se degladiando. A Crimeia os russos, o Vladimir Putin diz que a população da Crimeia quer ser russa. Fala russo na sua grande maioria. E aí a Ucrânia bombardeou hoje bombardeou a Crimeia de uma maneira forte. E os russos já cortaram provimentos lá, também energia, e está tendo um êxodo incrível. As imagens são impressionantes dos carros lotando as faixas das rodovias para sair daquele local. É realmente muito triste, sabe? Muito, muito triste. Esse êxodo aconteceu também na Venezuela, por conta da situação política, né, outrora, e agora vem, de repente, quando aparentemente estava se recuperando politicamente a Venezuela, e não quer dizer que não vai continuar se recuperando, mas aí vem esse abalo sísmico, dois abalos sísmicos de 39 segundos, eles são considerados dois, né? Veio um quando as estruturas estavam terminando de sacudir, veio o outro, maior ainda, e aí veio tudo abaixo. Muita coisa foi abaixo, edifícios, hotéis, situações em Caracas, assim, tá realmente um pandemônio. Parece pelas fotos que nós vimos, imagens e vídeos, parece uma cena de guerra. E, de fato, é muito triste isso, Silvas, porque parece que é uma provação, sabe? Nos lugares que as coisas parecem que estão entrando nos eixos, vem algo que não é assim, inesperado. Faz mais de 100 anos que não tem um abalo sísmico naquela região ali. Mas é que é uma região também que até fiz um certo estudinho, assim, de um tema de casa, né, que mostra o seguinte: a região da Venezuela está localizada numa zona tectônica complexa, inserida em uma região de grande interação das placas tectônicas do Caribe e de Nazca, somada ainda à falha de Boconó, que a gente nunca ouviu falar, né? Pelo menos eu não. Tudo isso se encontra em estruturas sísmicas muito ativas, tanto é que aquela região do Pacífico ali é horrível para aviões até, né, para navios, porque tem muita energia ali, tem muita frequência, tem muita coisa que interfere nas navegações e tudo mais, e tem as pontas das placas tectônicas ali que se encontram, tanto é que essa movimentação gerou abalos sísmicos simultâneos na Venezuela, que foi até sentido em Manaus, né? O pessoal de Manaus viu sacudir também os lustres ali, claro, não tão forte, e no Japão e na Califórnia, na região de São Francisco, ou seja, simultâneo. Tamanho foi o abalo que teve. De 100 em 100 anos, mas tinha que ser justo agora, sabe? Que nós estávamos andando mais direitinho ali, estavam se readequando, mas essas são obras de Deus, assim eu atribuo, e significa aprovação para o homem ser resiliente e seguir o trilho
da conduta correta, mesmo em situações como essa, né? Agora é questão de ajudar as pessoas e cuidar com golpes, tá? Se você for ajudar alguém na vaquinha, alguma coisa nesse sentido, procure instituições e pessoas confiáveis, que você tem noção que vão dar um bom direcionamento para o dinheiro. Porque nesses momentos os golpistas nadam de braçada, né? Eles veem a boa vontade das pessoas e não tem dó nem piedade. Depois você vai se sentir mal, porque tenho certeza que são suas economias, ninguém está nadando em dinheiro, mas são suas economias, você vai, por boa ação, fazer algo e que vai ser direcionado por um golpista aí para algo ruim, ou para o bolso dele, ou para até coisas piores. Então, cuide se você for fazer alguma doação ou alguma atitude nesse sentido, cuide para quem você vai fazer. Porque é muito difícil essas situações assim, né, Silvas? Complicadíssimo. Roxane Ponte. Não, e eu desconheço se existe a mão do homem nesse momento, né? Como, por exemplo, nós estamos passando por várias modificações climáticas, que o Rio Grande do Sul, por exemplo, foi uma das vítimas, né? Então, a gente sabe muito bem o que é viver numa situação de emergência como essa. Agora, isso que tu falaste em relação ao terremoto. O terremoto não tem o dedo do homem ali, né? Aí tem outro dedo de quem acredita ou não acredita em Deus, mas enfim. É muito triste a gente ver um país que não tem toda essa condição, né? Inclusive para se reerguer depois de uma situação dessas. É um país pobre, né, proporcionalmente, pelo menos para a sua população, a sua grande população, ela a distribuição de renda ela não é igualitária e certamente essas pessoas terão muita dificuldade de se reconstruir. É triste. E não se preparou, né? O país que não se prepara para... O Brasil, por exemplo, se tiver... Está no meio de uma placa tectônica, a chance de acontecer um terremoto aqui é infinitamente menor, assim. É que quando tu não tem um episódio nos últimos 100 anos, né, a chance de tu não se preocupar com isso é muito grande. Então, também não dá nem para culpar os gestores por conta disso, né? É uma cultura que não vem. É que nem a enchente, foi em 1940. A gente não pensou nisso, né? Não pensou que isso fosse algo que fosse acontecer, e aconteceu. Então, acho que nesse momento é lamber as feridas, como disse o Silvas, e tentar, né, juntar os caquinhos para seguir em frente, é o que resta. Eu vi um vídeo, só para finalizar esse assunto, eu vi um vídeo muito interessante, parece ser uma sala de aula, e o rapaz se filmando, e acaba filmando o ambiente, assim, e uma voz, uma gravação, fazendo uma contagem regressiva no Japão, quando o terremoto ia chegar. Daí quando chegou no 1, falou, prepare-se para, né, um impacto, alguma coisa assim. Não deu 3 segundos depois disso, começou a sacudir tudo. Mas sacudiu de uma maneira tranquila, porque as construções são feitas para aguentar esse tipo de coisa. E lá na Venezuela, essa destruição toda, como tu falasse, né? Não estão preparados, né? Não se prepararam por causa dos últimos 100 anos. Tomara que agora, muita gente vai morrer, infelizmente, isso é do jogo, de uma catástrofe dessa. Mas que se salvem muitas pessoas e que os grupos de resgate tenham essa habilidade e essa sorte de encontrar pessoas com vida e consigam retirá-las dos escombros. E que agora, a partir disso, se reconstrua com uma tecnologia melhor, né? Uma cidade melhor, uma população com mais capacidade de aguentar algo nesse sentido. Mas, Eduardo, é só a gente ver hoje que existem construções que estão sendo feitas com bunkers, coisa que não se fazia há muito tempo, né, por conta de uma pacificação mundial. Hoje temos 2 guerras em andamento e isso é uma preocupação, né, das novas gerações ou das atuais, né, para que se tenha um lugar para onde fugir. Tudo bem. Então tá, vamos falar do Grupo Zafra aí, porque o Grupo Zafra também está aí numa caminhada, numa jornada espetacular, buscando novos territórios no país, como São Paulo, né, que já está chegando o 6º, né, o atacadista, né, o 6º atacado, e mais o próprio supermercado Zafra, que está aumentando a sua presença em São Paulo também, como no Rio Grande do Sul, né? Aqui no nosso estado, a presença do Grupo Zafra é cada vez maior. Nós temos com alta frequência inaugurações de novas unidades do Grupo Zafra, de supermercados, que é um padrão de supermercado
universal, né? O Zafre hoje ele encanta a todos. Eu digo com alta frequência aqui que quem vai em outros países aí, eu sou curioso e gosto de ir em supermercados, eu vou e sempre acho que o Zafre, sem nenhum favor absolutamente, aqui eu sempre digo também, isso é histórico aqui nesse programa, se joga confete, nem purpurina, o Zafre é show. É um supermercado que encanta a todos. É um padrão de organização extremamente maravilhoso para seus clientes. Por isso que fideliza de tamanha maneira, né, os seus clientes e usar por tudo que ele oferece. A confiança, o produto, preço, estacionamento, segurança, tudo de bom. O Grupo Zafre que se encaminha aí, está fazendo 91 anos em 2026, se encaminha a passos largos para o seu centenário. 91 anos já é uma idade, né, minha gente? Agora o centenário está chegando aí também. Zafre, economizar é comprar bem. Tudo de bom por lá. Olha aí, olha essa mensagem maravilhosa. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. É isso aí. Tá bom, um churrasquinho não faz mal. Nunca, né? Nunca. Aqui, Vinhos do Mundo Importador, o melhor importador de vinhos do Brasil. É um negócio fantástico, né? Há vinhos, minha gente, olha só, há vinhos que acompanham a estação. Outros definem experiências. Neste inverno, a Vinhos do Mundo convida você a descobrir Cerro Chapó. Cerro Chapó. A vinícola é reconhecida por produzir o melhor taná do Uruguai. Cria rótulos de personalidade marcante, perfeitos para aproveitar os dias frios. Passe em uma de nossas lojas e confira. Olha só. Na Avenida Getúlio Vargas, 1135, estacionamento em todas as lojas, tá? Cortesia, segurança. A Alameda Alípio César, 213, e a Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, parcelamentos nas suas compras, né? Dependendo dos valores de compras, tem parcelamentos, todas as bandeiras de cartões de crédito, só coisa boa. E muitas promoções de vinhos, das mais variadas nacionalidades. Então, te liga com Vinhos do Mundo Importadora. Esse inverno aí está pedindo vinhos maravilhosos, espumantes, champanhes, etc., né? Delicatessen, tudo de bom que tem nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Roxane Ponce é especialista em direito de trânsito, né? É presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito. Presidente, olha só, está do meu lado aqui, ó, por isso que eu vi, gravado, tudo bem penteado. Não, porque a Roxane é craque. E a evolução, né, e o comportamento do indivíduo, das pessoas que utilizam os seus veículos, né, não importa se é ônibus, caminhão, moto, automóvel, picape, van, tem que ter, antes de mais nada, o senso, né, do que está certo e está errado, para evitar tragédias, tá? E obedecer à legislação de trânsito. Mas a legislação sempre, ela é muitas vezes descumprida até pelo desconhecimento, porque ela é muito larga, muito longa, muito, né, complexa até a legislação de trânsito. Eu mesmo aprendi muita coisa agora, uns 4 meses atrás, fazendo um curso de sinais, de uma série de situações na legislação de trânsito, do CONTRAN, que eu não tinha a menor ideia. Sinais que eu nunca pensei em encontrar na minha vida. Mas então, foi um belo de um aprendizado. E sempre tem novidades sendo aplicadas no trânsito, tá? Aqui na nossa capital, por exemplo, Porto Alegre, nós estamos agora com caetanos fazendo um controle rigoroso de quem ultrapassa sinais, né? Sinal vermelho, porque aí é que surgem as grandes tragédias, né? O sujeito avança o sinal, daqui a pouco tem uma pessoa, né? Um idoso ou não, criança, enfim, qualquer idade, qualquer faixa etária, e está feita a tragédia porque o motorista não obedeceu à legislação de trânsito. Isso é muito comum, especialmente por motoqueiros. É uma turma complicada. Eu ainda gostaria de ver um regime na legislação de trânsito rigoroso para a atividade de teleentregas, essa turma aí que voa na cidade sem respeitar nada. Eles não respeitam sinais, não respeitam absolutamente nada. Na calçada, na contramão, para alta velocidade, desaforados, perigosos. É uma turma difícil de... Não enfrente motoqueiro, conselho de amigos.
que me diz, que temos alguma novidade? O que podemos passar para o nosso telespectador? Silvas, eu queria parabenizar, na verdade, a maioridade da Lei Seca, que fez aniversário agora dia 19. Sim. Né? Ou seja, temos 18 anos aí de vigência da Lei Seca, que foi uma legislação muito importante, Muito né, bem-vinda, divisora de águas, uma das mais modernas, né, em nível mundial. E os números, né, nos despertam uma certa atenção. E eu diria que o número que mais me toca, mais mostra a eficácia dessa legislação, é ver que, em termos de infrações de trânsito, a faixa etária que mais comete infrações de beber e dirigir, Silvas, é daquela que vai dos 30 aos 50 anos. Ou seja, os jovens até de 18 a 29 anos estão ali equiparados aos motoristas a partir dos 79 anos em diante. Ou seja, nós temos as pontas, né, desse número de infrações, desse gráfico, muito tímida. Por quê? Porque hoje a gente está vendo uma conscientização dessas novas gerações. Elas já conseguem perceber que a mistura de álcool e direção não é algo positivo, né? E que é muito melhor, inclusive, se socorrer de um transporte por aplicativo para poder beber, se divertir e não dirigir. Aquela ideia, né, que o carro era um sinônimo de liberdade, e eu falo, inclusive por mim, quando eu fiz 18 anos, eu imediatamente, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar a minha habilitação, né? Buscar fazer a minha habilitação. E é algo que hoje nem chama tanta atenção, inclusive, desse grupo, né, que tem vindo. Talvez até, Eduardo e Silvas, eu imagino que com o movimento dos carros autônomos, essa vontade de dirigir, ela realmente vai se extinguir ao longo do tempo. Mas isso, em relação à Lei Seca, aos 18 anos da Lei Seca, ele é muito significativo. Ele diz uma mensagem muito clara de que há uma fiscalização, que há uma lei rigorosa e que, se beber e dirigir, né, você vai ser autuado e vai ser punido. É verdade que existem, né, alguns desvios no caminho. Infelizmente, nem todas as situações são fiscalizadas, nem todas as pessoas são punidas, né? Não é uma linha reta, mas a grande maioria das pessoas, sim, compreenderam a importância dessa legislação. Então, temos que dar os parabéns aí e dizer que o Brasil deu um passo importante. Ele regride em outros pontos, mas eu acho que em relação à legislação que envolve álcool e direção, nós tivemos uma evolução. Aquilo que a gente já falou, né, Silvas, em outras oportunidades, sobre o zero, né, sobre poder beber um certo limite, isso continuamos críticos em relação a esse limite de zero da legislação. Até porque nem todos os países praticam, e a própria Organização Mundial da Saúde, ela recomenda um limite, né, que não é zero. Mas, não obstante a isso, temos aí resultados positivos. Eu acho que a gente consiga cada vez mais conscientizar essa faixa etária, né, que ainda resiste em obedecer à legislação, Silvas. Tudo bem. Fala, Eduardo Donazzi. Eu tenho impressão de que a Roxane tem toda a razão, no sentido de que zero é drástico demais. Porque o vivente, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe uma cultura de tomar uma tacinha de vinho no almoço. Né? Isso já é visto como algo saudável, isso há bastante tempo. Aí toma uma tacinha de vinho. Eu tenho até um conhecido que perdeu a carteira por 1 ano porque tomou uma tacinha de vinho no almoço. Acho que foi na janta que ele tomou. Depois foi lá em Capão da Canoa, foi pego numa balada segura. Por uma taça. Ele não estava embriagado. Tomou uma taça, ele é da serra, acostumado a beber vinho, uma taça não faz a menor diferença. Então eu concordo com essa ideia de zero é drástico demais. Zero realmente é inviabilizar o comércio, até, por que não? Porque você não pode fazer nada. Em alguns eventos, por exemplo,
os aplicativos são impraticáveis. Eu diria o Você seguinte, vai num show, como é que vai buscar o aplicativo? Pô, tomou uma latinha, não vai viabilizar a pessoa para dirigir, né, o automóvel. Claro, agora aquele que tomou o engradado inteiro, que lá não pode nem pegar o carro. Agora, uma tacinha que outra não faz diferença, né, Silvio? veja bem, era liberado completamente, tá? Na zona dos alemães, as Oktoberfest, os caras tomavam tudo. A Tomavam própria tudo. Fenachamp ali, né? Um barril de chopp, pão, claro. Mas tinha educação de trânsito, quer dizer, não bebeu demais, talvez estivesse com excesso de bebida, sem dúvida nenhuma, né? Absolutamente acima, mas tinha um outro comportamento, né? O sujeito andava com a família. Agora, hoje, a coisa ficou muito pior com os jovens né? E esses que não respeitam legislação de jeito nenhum. Aí, mais somado ao álcool, só pode dar tragédia, evidentemente. Agora, eu acho que, como tu dizes aí, o sujeito tomou um copo de cerveja, um chopp, um cálice de vinho, uma taça de espumante, por favor, qualquer um que legisla, faça isso, tome e vê se vai ficar embriagado. Não vai agora. O excesso é que é o perigo, o excesso é que é a tragédia. Então, porque se tu passares numa barreira, tá? Numa balada dessa aí, se tu tomar pouco álcool, mas já vai dar no bafômetro ali, tu está sendo penalizado. A tua carteira tu vai perder, tu vai ter, né? Vai ser retida a tua carteira e tal. E o outro que tomou muito também vai ter praticamente a mesma pena. Exato. Não é muito diferente. A Roxane pode nos explicar melhor isso aí. Então, nós temos hoje a mesma punição para aquele que está embriagado e para aquele que se recusa a fazer o teste, né? E isso são questões que, inclusive, já foram definidas pelo Poder Judiciário, que é válida essa autuação por se recusar. Os estudos mostram que existe uma disparada de autuações por recusa em comparação com as infrações daquelas pessoas que sopram o etilômetro. E isso eu acho que demonstra uma fragilidade da legislação, porque eu sempre digo que o fiscalizado não pode escolher como é que ele vai ser punido, né? E quando ele pode se recusar ao teste, ele está escolhendo. Nessas horas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um agente de trânsito muito bem formado, muito bem treinado para identificar os sinais de embriaguez e aí sim fazer aquela prova acusatória de uma forma bem consistente, bem robusta. Mas, como eu disse, tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar. E os números mostram que temos que focar não apenas naquela faixa etária, mas especialmente nos homens, que representam quase 90% das pessoas autuadas, né? E justamente naqueles dias da semana que são mais propensos ao relaxamento, que é na sexta, no sábado e no domingo, que são os dias de maior número de autuação. Óbvio que a gente não sabe se isso é porque se prioriza a fiscalização nesses dias e, portanto, os números ficam maiores, né? Ou porque efetivamente é nesses dias que as pessoas fazem essa combinação de álcool e direção. Os números são importantes, acho que ainda são deficitários, né? Nós poderíamos ter um olhar, né, uma lupa muito melhor em relação a essas autuações, mas ainda é algo que dá um certo poder ao gestor público para implementar políticas públicas para combater o álcool e direção. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar aqui do Paulo Jeremia. Quando eu falo do Paulo Jeremia, eu falo do grupo de Paulo de Galetos, que também expandindo uma barbaridade, né? O grupo de Paulo está chegando agora na capital federal, em Brasília, com uma loja fantástica lá, né? Vai encantar todo aquele pessoal lá que faz a administração do país, né? Todo aquele Congresso, aquela turma toda, o Executivo, né? O Supremo Tribunal Federal, agora vamos provar um galetinho, coisa mais linda. Então, está chegando lá para aquele povo maravilhoso que mora lá, os conterrâneos brasileiros que moram em Brasília, vão ter o privilégio de ter o galeto de Paulo por lá. Então, os cumprimentos ao Paulo Jeremia, toda a direção, o André Jeremia, né? Que chega com mais uma casa de primeira grandeza, com todo o conforto e a qualidade, né, maravilhosa, saborosa do galeto de Paulo. Existem marcas que servem refeições, existem marcas que constroem experiência. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa
gerações. Então está aí o Grupo Tipauô encantando a todos. Sabor inigualável. Ovos gigantes, ou sítio gigante que produz os ovos orgânicos. É um negócio também maravilhoso. É uma diferença, né, do dia para a noite, porque ovos orgânicos, minha gente, tem uma qualidade, é o próprio sabor, por incrível que pareça. Então, utilize aí na sua atividade doméstica, né? Não importa, bares, restaurantes, enfim, tudo, os ovos orgânicos do sítio gigante, que é comandado lá pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. É uma alimentação absolutamente saudável, tá? Produto Orgânico Brasil, inspecionado 067-05, tá? Então, tá aí o sítio gigante produzindo esses ovos maravilhosos, ovos orgânicos, saborosos demais. Você encontra onde? Em Delicatessen, né? Também naquela feira ecológica que tem na Secretaria da Agricultura, às quartas-feiras e aos sábados. Quartas-feiras pela tarde e aos sábados pela manhã, você encontra o estande do sítio gigante lá, com essa maravilha dos ovos orgânicos lá, que contempla todo. E também tem em mini mercados, outras, né, Delicatessen, você vai encontrar esse tipo de produto também, tá bom? E tem os telefones aí que você pode fazer contato com o sítio gigante e saber indicações de onde tem ou até fazer pedidos de ovos orgânicos, tá bom? Então, é isso aí. E o Sicredi está aí bombando, né? Para quem investe, mas investe nisso aí, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Veja aí a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Fala, Eduardo Dornelles. Silvas, eu estava pegando o gancho aqui da Roxane, dizendo que a maioria dos homens que é multada pela questão ou se negar a fazer o teste do etilômetro ou efetivamente ser flagrado pelo etilômetro. Mas aí eu fiz um link aqui com uma decisão do TST, recente agora, dos últimos dias de junho, que condenou a empresa Ortobon, que é uma empresa de colchões, a pagar R$300 mil por dano moral coletivo, dano moral indireto, discriminação indireta contra as mulheres, porque numa das unidades, a unidade de Arapongas, no Paraná, em 2022, quando houve a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que propôs, então, a ação civil pública naquela Justiça do Trabalho, não havia, dos 22 cargos de gerência e dos 2 cargos de subgerência, não havia nenhuma mulher naquela unidade. Então, eles entenderam que foi uma discriminação com as mulheres, o fato de não haver justificativa plausível, e isso, pelo que consta no acordo do TRT 9, que é o TRT lá daquela região, não houve justificativa plausível para a ausência de mulheres nos cargos de gerência. A Ortobon bateu contra essa alegação, dizendo que a própria CEO da empresa era uma mulher, que apenas naquela planta de Arapongas que não havia mulheres em cargos de gerência, mas isso não representava a empresa como um todo, e que a empresa deveria ser observada como um todo e não em fatias. Mas não adiantou, o TST condenou em R$300 mil, por esse motivo, a Ortobon. Aí eu fui observar o hall de presidentes do TST. Desde 1946 tem o TST. E apenas de 2020 a 2022, o TST teve uma presidente mulher, que foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. Todos os outros ministros do TST, que presidiram o TST, foram homens. Então, o próprio tribunal,
que condenou a Ortobon por não ter mulheres em cargos de gerência, não dá o exemplo. Porque apenas em 2 anos, no biênio de 2020 a 2022, teve uma mulher como presidente. Essas incongruências brasileiras que nos trazem a real situação do Brasil. É uma hipocrisia. Porque é apenas o eu posso, eu mando e cale a boca. A Ortobon explicou que, como um todo, ela privilegia, ela tem todo um trabalho, um cuidado de observar talentos, independentemente do sexo, do gênero, mas o próprio TST, que condenou ela, não dá o exemplo. É complicado isso aí. Eu não entendo de legislação, né, do regime trabalhista, legislação trabalhista, não entendo, enfim, mas eu penso que quem manda na minha empresa, na tua, eu emprego quem eu quero. Quer dizer, se eu quiser trabalhar só com homens, porque tem uma visão na empresa, o nosso recursos humanos acha que os homens, não sei, produzem melhor, não sei. Agora, como é que vão impor que eu contrate mulheres? Ou impor que eu contrate homens? Eu não sei, eu acho que isso é um direito do empregador. Ele emprega quem ele quiser, por capacidade, naquele trabalho que está sendo proposto para o colaborador. Agora, tem que botar uma mulher. A mulher não tem o desempenho que tem aquele cidadão ali, que estão na fila para preencher uma vaga. Ou até por coincidência, os homens têm tido melhor desempenho nas avaliações no recursos humanos da empresa. Não, tem que botar uma mulher, porque senão daqui a pouco o Ministério Público, eu não sei. Essa imposição, eu acho que quem paga o empregado que ele quer pagar, que ele cumpre a legislação, tá? Tudo que tem que... vale refeição, transporte, tudo, seus vencimentos, seu salário, se tem plano de saúde, se não tem, mas seu empregador. Agora vem o poder público lá, o Ministério, o que é esse? Ministério Público do Trabalho. Você vai dizer que na minha empresa eu tenho que ter 5 mulheres e 5 homens, 10 mulheres e 10 homens. Não sei, se é uma intromissão, posso estar dizendo besteiras aqui, tá? Eu não sabia desse dado que o Ministério Público pode impor que uma empresa X tenha X mulheres ou que tenha mulheres também trabalhando lá dentro. Mas não é o Ministério Público que paga, né? Considerando que a presidente da empresa é uma mulher. Imagina, o cargo mais alto de gerência da empresa é uma mulher. Que manda em todo mundo. É uma coisa que... Manda em todos os outros homens. Eu como mulher, a mulher aqui da bancada, não posso deixar de falar alguma coisa sobre isso, né? Assim, eu nunca tive nenhum problema pela minha condição de mulher, mas a gente tem que pensar que sim, existe hoje no mercado de trabalho um tratamento desigual entre homens e mulheres. E isso não é de hoje, isso é de décadas. Quando você fala, Eduardo, que o TST não teve, a Unistos só teve uma mulher como presidente, entendo que não invalida a decisão que privilegia um lugar que precisa ter paridade de gênero. Acho que isso é importante, isso oxigena, isso mostra uma sociedade que está em evolução. E eu não falo por mim, porque não tive nenhuma dificuldade de alcançar os lugares onde estou hoje, mas eu sei que tem mulheres que têm dificuldade pela simples condição de ser mulher. Então, o que eu acho que a crítica ela tem que ser dirigida ao tribunal, que hoje só teve uma única mulher. Assim como hoje a gente tem apenas uma mulher no STF. E isso, e a própria ministra Carmen Lúcia fala muito isso em todas as oportunidades. Bota mulheres a trabalhar lá, daqui a pouco o sujeito está com uma bronca desse tamanho, o assédio. Era um elenco masculino, botou 2 mulheres lá e tal, já deu um problema lá, a senhora se sentiu ofendida com um gracejo, sei lá o quê, com um gesto, com alguma coisa, já tem um problema de assédio. É mais isso aí, que é uma complicação muito grande. Então a coisa não é fácil, viu? Empregar e pagar é uma tarefa complicadíssima e a obedecer legislações. Não é uma tarefa fácil, não. Minha gente, 21 horas, termina o programa, chega aí o Alexandre Garcia com o seu comentário maravilhoso, extremamente abalizado, tá? De manhã cedo, aqui na nossa emissora, RS Play TV, 524 Clarnet, que manda as nossas imagens e a nossa grande programação para o mundo. Temos o Boris Casoy também, com um programa maravilhoso, 8 horas da manhã, aqui na nossa grade da RS Play TV, 524 Clarnet, tá bom? Olha aqui, ó. Então deixa eu dizer para vocês o que está... Como tem o jogo do Brasil na segunda-feira, tá?
Olha aqui, em função desse jogo, a Parrilla del Sur vai abrir excepcionalmente, nesta segunda-feira, vai abrir para almoço, tá bom? E o jogo às 14 horas. E o jogo às 14 horas com aquela vantagem, né, a promoção do entrecô, exatamente de R$ 65,90 por R$ 39,90, segunda-feira, durante o horário do jogo. Pode, inclusive, encomendar durante o horário do jogo para levar para casa também, tá? Por R$ 39,90, tá? Durante o jogo do Brasil e Uruguai, essa é a promoção na Parrilla, que é o Uruguai aqui, né? Exatamente o Uruguai aqui. Um pedaço do Uruguai em Porto Alegre. Então, você já sabe. Então, em função desse jogo, excepcionalmente, a Parrilla vai funcionar ao meio-dia, a partir das 11 horas, a partir das 11h30 está funcionando a Parrilla só nessa segunda, porque tem jogo do Brasil. Não se sabe ainda o adversário, tá? Então, continua a promoção do entrecô, tá? Durante o horário do jogo. Então, te manda para lá, faça as suas reservas, está aí, ó. O nosso telefone está aqui, é 3012-7878, tá? E mais ainda, o 99-122-6771 para reservas, né? Para você aproveitar e ter o seu espaço garantido. E manobrista com estacionamento cortesia. Então, você tem lá na Parrilla estacionamento cortesia com manobrista levando seu carro. Você não vai pegar chuva, frio, nada, granizo, nada, tá bom? E o seu carro é guardado num terreno da Parrilla del Sur. Então, você não paga nada, tá? Com o manobrista. Desce no saguão ali da Parrilla, já entra para dentro do restaurante lá da Parrilla e vamos lá, tá bom? A Parrilla que fica exatamente na Avenida Ney Lopes, 111, bairro Petrópolis, tá? Então, te manda um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, não precisa a Punta del Este, o Montevidéu, o território uruguaio, tá? A maior Parrilla, autêntica cozinha uruguaia. Então, segunda-feira, vamos lá torcer pelo Brasil e saborear um entrecô por essa vantagem de promoção de R$ 65,90 por R$ 39,90. Tem todo o cardápio à sua disposição também, né? Não precisa ser só a Parrilla. O entrecô que está na promoção, mas tem todo o cardápio que você pode pedir lá, tá bom? Bebidas, vinhos maravilhosos, tudo à sua disposição lá na Parrilla del Sur, segunda-feira. Quem comanda aquela casa maravilhosa, né, de comida saborosa, Parrilla uruguaia, é exatamente o Darcy e a Maristela Desbecel. Eles comandam a Parrilla e com um talento incrível, né, conquistando cada vez mais, né, a sua clientela, né, identificando-se cada vez mais a Parrilla del Sur com seus clientes, tá bom? Segunda-feira, todos lá. Hoje, amanhã, né, sábado, domingo e segunda-feira, na hora do jogo do Brasil, tá bom? Muito bem. E se não quiser, se não quiser assistir o jogo, vai só pelos R$ 39,90, porque tem lugar que tu paga mais caro pelo estacionamento. É verdade, é verdade. É, exato. Vai comer um entrecô gostoso lá, gente. Não, e motoristas da casa. Não exato. É carancho lá, freelance e tal. Tudo da casa e vai para um terreno da Parrilla. É bom. Não fica, o carro não fica exposto aí, numa esquina, não é nada disso. Fica guardado o seu carro. Com manobrista, tudo isso é cortesia. E a comida é maravilhosa. Darcy e Maristela são fantásticos. Então tá. Estamos chegando no final do programa. Fala aí, Eduardo, só não podemos ultrapassar um segundo. Oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês. Muito bem. E quando temos essa figura ímpar, chamada Roxane Ponce, com seu talento, com a sua simpatia, sua beleza, né? É uma diplomata, né? E ainda presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito. Olha só que talento nós temos aqui. Tem problema de trânsito aqui? Roxane Ponce vai resolver, porque ela sabe tudo da legislação de trânsito. Não estamos fazendo propaganda, estou dizendo da capacidade, da intelectualidade da Roxane Ponce em tudo o que fala-se sobre a legislação do trânsito, que é extremamente complexa. É grande, uma barbaridade. Vai dar uma olhada como é que é a legislação de trânsito, você vai ver quanto tempo vai levar para se inteirar de tudo que tem o trânsito. Correto, Roxane? Correto. Quando a gente tem um amigo assim que exalta, né, o negócio, é só para dizer assim, procure o advogado da sua confiança, não vai me dar problema lá com a OAB, hein, pelo amor de Deus. Tá. Mas, ó, não beba e dirija e pelo menos faça isso em homenagem aos 18 anos da Lei Seca. Muito bem. A gente, o programa Atividade, 33 anos no ar, ininterruptos, vai embora. E segunda-feira mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.